Hoje, 9 de novembro, domingo, 2025. Esse que eu falo Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, para o Grupo Cruz de Força no WhatsApp e também para os nossos ouvintes do canal TV Cristo Rei. Capítulo 3 de Colossenses. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Então nós vemos que nós estamos ressuscitos em Cristo e devemos buscar as coisas que são de cima. Mas nós vivemos as coisas no meio das coisas aqui embaixo, né? Como é que nós vamos então nos afeiçoar a essas coisas de cima, se nós não conhecemos as coisas de cima e vivemos nas coisas de baixo? Comer, né? Casar, trabalhar, se movimentar. Então as pessoas dificilmente têm tempo para pensar nas coisas de cima. E a indústria cada vez mais gananciosa e o Estado cada vez mais devorador, né, das famílias, e as famílias cada vez tendo que se esforçar mais para o mercado de trabalho, o estudo, né, muito mais anos de estudo para o mercado de trabalho, alta tecnologia de administração e de processamentos e de leis, né, cada vez mais leis. Então, cada vez fica mais difícil nós buscarmos as coisas de cima, onde Cristo está sentado, e afeiçoarmos as coisas de cima. Então eu vejo que uma das maneiras que nós temos é estudar a palavra de Deus, porque se nós olhamos aí o mundo, está cada dia pior, né? E a nossa vida então aqui ela vai morrendo, vai se apagando, né? O cristão, porque você não vai, não bebe, por que você não vai lá na política, por que você não vai lá na balada, na diversão, lá na bebida, né? Na comelança, né? Ou se você não está trabalhando, então você vai ter que vai trabalhar para ganhar algum dinheiro, né? Ou então se encostar aí em alguma coisa, alguma ajuda do governo. Então as pessoas estão interessadas em tudo menos nas coisas que são de cima e nas coisas que no trono de Cristo, onde está sentado à direita de Deus. Mas se nós realmente nos esforçamos, e eu acho que está na mão aí de qualquer pessoa o tempo, né? Hoje, a abundância de livros, de Bíblia na mão da gente, em português. Então, esse tempo que você está gastando para nos assistir, para acompanhar os estudos, você está se afeiçoando às coisas de cima. A palavra de Deus, ela veio de cima para nós. E uma das coisas que Paulo nos ensina é que nós ressuscitamos com Cristo, né? E nós morremos na cruz com Cristo. Então, para Paulo, a cruz de Cristo e a ressurreição não foram e não passaram. É contínuo. Nós estamos mortos na cruz de Cristo e nós revivemos na ressurreição de Cristo. E nós esperamos a nossa vida na glória de Cristo. Então nós vivemos hoje pela glória de Cristo e para a glória de Cristo. E isso é um absurdo, né? Alguém dizer isso, o cristão. Não, você vai na missa, vai cumprir tuas obrigações semanais ou mensais ou anuais na tua igreja e acabou. Então, o resto é trabalho e bebedeira e comelança, né? E casamentos aí, né? Hoje não é mais um casamento, são vários, né? E assim seguem os políticos, né? Os políticos aí principais, né? Desonestidade e tudo mais, né? Então, ideologias mentirosas, falsas, né? Fraudulentas. Agora mesmo na cidade teve um concurso aqui que todo mundo está falando que foi a política, foi um concurso político, né? Não foi um concurso de beleza das mulheres aqui. Então as mulheres tudo decepcionadas, né? Porque foi um concurso de resultado político, né? Evidente pela cara da rainha, das princesas, a gente já vê que não foi um concurso de beleza. E muito menos de santidade ou ideologia. Então foi concurso de ideologia política, né? Então,
desagradou profundamente toda uma cidade. É impressionante, né? Porque hoje com a internet a gente começa a conversar e comentar essas coisas. Então as mulheres ficaram assim escandalizadas, até a ponto de dizer, não, esse concurso aí não vale a pena se inscrever, ser humilhado, ser as mulheres, né, passar as mulheres mais bonitas, mais educadas, mais formosas, né, serem humilhadas por uma escolha política. É indiferente de quem seja, do qual a razão política de se escolher, né? Mas é um concurso apenas de estética, de beleza e de educação, mais nada. Mas e os homens estão enganando, então que nenhum homem vos engane de sua recompensa com a falsa humildade. Adoração de anjos, na época era com religião, hoje é com política, né? Intrometendo-se em coisas que ele não viu e vão inflado por sua mente carnal. Então, o Estado se mete agora, né, nas famílias, na estética, em tudo, para moldar os seus interesses, né, os seus eleitores. Bom, aqui é outro capítulo, então voltamos para o 3. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. A fornicação é impureza, então hoje se elege uma pessoa que vai no carnaval, que é rainha de carnaval, etc., né? Que usa pouca roupa, tem tatuagem, tem prego na carne, né? No nariz, na orelha. Então, quanto mais a pessoa fizer essas coisas, mais hoje a política se afeiçoa àquilo que parece até para muitos, né? Para a maioria, parece feio, né? Então tá uma ética, né? Uma estética desordenada. E é de propósito, que a ideologia comunista, a ideologia, ela procura destruir a beleza na sociedade que ela acha que é capitalista, que tem indústria, que tem comércio, que tem vida, que tem economia, que tem liderança, que tem família, que tem fé. Então ela acha que aquela cidade que é bonita, que tem estética, tem jardim, tem ordem, tem igreja, precisa ser destruída. Então eles colocam isso na mente das pessoas, a feiura, né, o desleixamento, a preguiça, né, etc. Então com essa cultura, uma cultura comunista para tomada de poder, né? Não é para. Porque quando ele toma o poder, aí não, aí tem que ser bonito, tem que ser de ouro, né? Tem que ser o melhor, né? Como você vê na China, né? Comunista tudo é o melhor, né? Tudo está se tornando o melhor e o belo, mas para os outros países que eles ainda não tomaram o poder, eles têm que destruir a cultura cristã, a cultura da estética, da beleza, né? A cultura da solidariedade, da pureza nas mulheres, né? Nas famílias, o equilíbrio, a moderação e a fé cristã, que eles odeiam a Deus, odeiam a Cristo, matam os cristãos. Então isso aí é tudo contrário ao Evangelho, por isso que o anticristo está vindo sobre a terra. E Deus, Jesus, vai vingar na sua vinda tudo que esses políticos do anticristo estão fazendo. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andaste em todo o tempo, quando vivias nelas. Então a ira de Deus cresce contra esse tipo de cultura e mentalidade que está sendo implantada nas gerações, nas pessoas, como inclusão, como um nome bonito, né, de justiça social, de socialismo, né, de contra os ricos, etc. Então, uma série de coisas e conversas que destrói o emprego, destrói a economia, destrói tudo, né? Então hoje na cidade os trabalhadores, operários das indústrias estão com o freezer cheio de comida, né? Aqui na cidade a gente vê eles falando isso. Tem carro, tem boa casa, tem tudo, mas quer destruir tudo isso aí. Aí traz imigrantes de países socialistas, comunistas para cá e querem dar tudo para eles, né? Tudo. Então, os próprios cidadãos estão sem pavimentação, estão sem assistência, mas esses podem invadir a área pública, né? Porque querem invadir. Então, querem construir de tábua ali, depois vende ali, faz negócio, especula ali com a invasão, etc.
Então, tudo isso é um discurso, né, maligno. A gente sabe que tem o problema do narcoterrorismo, da droga, e eles vão tomando território do país, de uma sociedade cristã ordenada. Né? Mas agora despojaram também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Então, nós elegem aquelas mulheres, aqueles ídolos que são mais obscenos, que são mais impuros, que são mais... Tem vários casamentos, né? Que não tem uma boa orientação para as pessoas, falam em liberdade, até aborto, né? E Paulo está dizendo, mas agora despojaram também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. E não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Então é mentira dizer que não, o meu governo não roubou mais do que o outro, né? Que é o outro lado. Foi o outro que roubou, e fica mentindo um para o outro. E vos vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então não é nada disso. Deus quer que a gente seja publicamente honesto, à semelhança de Cristo, seja santo. E que não discrimine, mas não discriminar não significa aceitar uma cultura de uma outra raça que é anticristã, uma cultura anticristã, seja de que raça for. Então, quando Paulo diz, hoje não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, barba, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, ele está dizendo, tem que ter Cristo. E Cristo tem que ser tudo. Nós temos que discriminar aquilo que não é, onde quem não é, cultura em que Cristo não é tudo, em todos, como o comunismo, como o socialismo. São culturas, ideologias. Agora o prefeito de Nova York, que é um indiano, né, imigrante, está lá gritando contra o Trump, contra o capitalismo chamado, né? E apesar da economia americana ser uma das maiores, mais bem-sucedidas do mundo, né? Riquíssimas. Mas ele está prometendo que vai dar tudo de graça, passagem de ônibus, de metrô, e que os ricos têm que pagar tudo, né? Tirar tudo dos ricos. Aí os ricos vão embora. O dinheiro vai embora, porque a empresa vai embora. Querem tomar a empresa, aí você vê corrupção, como lá no Maduro, na Venezuela, né? Homossexualismo, então, torturas nas prisões, né? Censuras, como você está vendo no Brasil também. Então, Cristo não é tudo no socialismo, nem no islamismo, nem no budismo. Como tem gente comprando ETzinho, comprando Buda, trocando Jesus, a imagem de Jesus, de Maria, mãe de Deus, por um Buda, por um ET, que é um híbrido demoníaco, né, da engenharia genética dos demônios, etc. Então, nas casas, Cristo não está sendo tudo. Né? Então, às vezes diz assim, não, tem que ser todo mundo igual, tem que ser... Não, mas tem que ser todo mundo igual em Cristo. Naqueles em que Cristo é tudo, somos todos iguais. Mas naqueles em que Cristo é nada, ou contra o que Cristo é o inimigo, como o comunismo, o socialismo, nós não podemos ceder, nós não podemos dizer que não há cristão e não cristão. É só cristão. Que Cristo julgará, toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor dos senhores. Apesar de todas essas ameaças de guerra aí da China, da Rússia, arma nuclear, Estados Unidos, etc., Europa, né? Cristo vai permanecer com os dele vivos. Ninguém deles vai ficar morto. E os que morreram estão com ele vivos e vão ressuscitar. Então nem as bombas atômicas desses grandes poderosos poderão parar os que são filhos de Cristo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entrando de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então o cristianismo não é perfeito, mas ele tem o perdão. Ele tem o arrependimento, ele tem a reconciliação em Cristo. E sobre todas essas coisas, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, ajudar os pobres, sim. Ajudar os excluídos, sim.
com a caridade, com amor, mas com a palavra de Cristo, não com ideologia mentirosa, de corruptos, de criminosos, como aquele Chaves que morreu aí, tinha várias amantes e as amantes diziam que ele era um criminoso, que era um torturador, etc., que era um assassino. E, no entanto, deixou aí o amante dele, né, na presidência, que também é um torturador, que é um assassino, um narcoterrorista, então, que está sendo caçado agora pelo outro país, os Estados Unidos. E então ele comprava, eu vi um venezuelano falando que o Chaves chegava nos camelô lá da ilha turística e dizia que ia dar uma casa para cada um deles e tal. E se elegeu assim, prometendo essas coisas, essa caridade com dinheiro do povo. E conseguiu, né, todo esse desastre que é hoje a Venezuela. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também foste chamados em um corpo e sejam agradecidos. E principalmente não é os bens que a gente tem em Cristo, a gente tem a paz com Deus, porque Deus nos ama, Cristo nos ama e nos dá essa paz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E toda essa música, esse louvor a Cristo, agradecendo a Ele pela obra que Ele fez na cruz, pela obra da ressurreição, pelo trono onde está Rei dos Reis. Eu vi a luz de Cristo subindo aqui nas montanhas, aqui, né? Subiu aqui a luz de Cristo e os 42 anjos. Então a gente vê que Cristo está lá, reinando, e continua, e ninguém vai tirar ele de lá. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então, em vez dessas baladas aí, desculpa a palavra, mas é balada de corno, que eles dizem, né? Chorando, a mulher, um homem, etc., e bebida e desapego, né? Usar música para louvar Cristo, agradecer pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, né? Pelas coisas boas, sermos sérios diante de Deus, diante da vida, diante da realidade, que é um dom de Deus. E não ficar aí se drogando com bebida, com outros tipos de narcóticos, né? Embriagai-vos com o Espírito Santo, não com bebida. Enchei-vos, nem embriagai-vos, enchei-vos do Espírito Santo. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. O problema do Brasil, estava vendo um historiador do Brasil, cristão, é que o rei, os imperadores, eles combatiam a igreja católica. Eles não eram, eles diziam católicos, mas eram maçons, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I. E eles não gostavam dos religiosos que ensinavam a palavra de Deus. E os religiosos passavam uma vez por ano, muitas vezes, para batizar, fazer aquele sacramento só e mais nada. Não ensinava a palavra de Deus, como hoje nós temos a oportunidade de ensinar. Ver, analisar, conversar, você tem aí como comentar, perguntar, dar um like, né? Compartilhar e passar a palavra de Deus. E quando fizesse por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Esposa, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Não empoderar, como diz o socialista, como empoderar as mulheres. Não, Paulo está dizendo o contrário, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas, nem traí as mulheres. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Os filhos aprendem obediência, autoridade, obedecendo aos pais. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não sejam descorajados, desencorajados. Então, os pais têm que aprender a educar os filhos, ter mais psicologia, mais paciência, né? Mais entendimento, entender melhor a situação de cada idade. Resiliência, né? Servos, obedecei em todas as coisas, vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, hoje na empresa, estava vendo um operário de uma empresa, de uma indústria, dizendo que não saiu da indústria, não quer mais trabalhar lá, que trabalhou 10 anos em outra. Agora está por conta própria, porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer obedecer, é uma bagunça, é uma desordem, as nomeações também são erradas, etc. Então, não é como Paulo está recomendando aos empregados, servir como se fosse a Deus, a empresa, ao seu patrão, e não como socialista, comunista, fazer greve, parar.
né, quebrar as coisas, fazer piquete nas fábricas. Então, não é nada disso, que a nossa orientação é trabalhar como se fosse para Deus, o trabalho, o produto, o serviço, para o bem do próximo. E tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, Senhor. Então, esses líderes socialistas e comunistas eles são criminosos, ladrões, genocidas, como era o Stalin, satanistas, como era o Marx, né, o Karl Marx. E os trabalhadores, pensando só nas coisas da terra, do mundo, seguem essas lideranças socialistas e comunistas. Né? Mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez e não há acepção de pessoas. E o que ocorre é que, muitas vezes, o dinheiro, né, o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro faz com que as pessoas ajam na política de maneira desonesta, de maneira violenta. Como vendo aí em Brasília, né? Fraudulenta, principalmente aquela fraude que está mantendo preso aqueles patriotas ali, aquelas pessoas, até vendedor de doce, né? Condenado com atentado de tomada de Estado, etc. Sei lá, um monte de mentira que os juízes estão inventando lá. Então, e o líder dos conservadores evangélicos aí preso, Bolsonaro e tudo. Mas os Estados Unidos, os conservadores cristãos, estão tendo força para pressionar, para mudar alguma coisa no Brasil atual. Né? Mas tem muita coisa errada. Né? São 25 milhões de brasileiros que estão vivendo sob o narcoterrorismo. Não tem mais Estado lá. E agora no Rio de Janeiro, aquele massacre que houve lá, né, de narcoterroristas ali, pelas forças policiais, que enfrentaram e perderam também 4 vidas de policiais. Mas o Estado, para entrar, ele precisa usar a força, porque eles não vão deixar o Estado entrar, o serviço público entrar, se eles não tirarem o poder bélico militar, né, de terror, do narcoterrorismo dos bairros do Rio de Janeiro. E isso em muitos outros estados do Brasil está acontecendo também. É um dos momentos que a igreja tem que orar para Deus nos libertar desse estado criminoso que nós estamos vivendo, da droga, dos vícios. E esse foi o estudo do capítulo 3. Nós temos 8 laudas de notas do capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue ler. Então, se ressuscitaste com Cristo, verso 1. 2. Deus é Pai e Cristo também. Iremos sim estar no céu, na outra dimensão celeste. O céu e o inferno são lugares e dimensões. Deus os separou, embaixo o inferno e outro acima, o céu, para separar os anjos. Esta foi a primeira separação em que se refere às cartas. Mais uma vez abalaria a terra, como também o céu. Então Deus disse que abalará a terra. Mais uma vez ele vai abalar o céu e a terra quando ele fizer o novo céu e a nova terra. Conosco, a igreja ressurreta. Então, o primeiro abalo da terra foi quando Satã caiu no paraíso de Adão. O segundo será quando Deus enrolará este universo e a terra nova receberá a cidade do Altíssimo, onde ressurretos em corpos eternos reinaremos com Cristo para sempre. Muitas batalhas a terra tem visto até o Armagedon, e o cerco dos santos no Apocalipse se verá. Então, fim de todas as guerras para sempre, em paz com Deus, sendo o Pai um com todos entregue em suas mãos por Jesus, Filho da humanidade, que queria e quer e ama o Pai. Vamos ver o que foi escrito. Somos cristãos trinitarianos porque Estevão, o primeiro mártir, viu Deus, Jesus Cristo, junto ao Pai no céu, a receber a sua alma. Então Estevão viu o Filho e viu o Pai à direita dele, o Filho no céu. Nosso ser e conhecimento
e sopro vital vem do Pai, Rei Jesus. Por isso é o vital, o mais importante que o mercado e o Estado. O que eu quero dizer é que a nossa respiração, nosso sopro, mesmo que nos mate, nos torture, Deus nos dará um sopro de vida no seu espírito. Então nós não morremos mais. Deus nos leva com a sua luz. A moeda foi criada pelo mercado, que é a invenção das famílias. Nunca devemos inverter esta ordem na vida e no mundo. A da família e do Estado. Primeiro a família, depois o Estado, que formado por famílias, porque já estáis mortos. Verso 3. O verdadeiro Cristo está com o Pai, Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Israel. Nunca saiamos dessa linguagem, dessa linhagem. Ela é a verdade eterna, donde em Jesus para sempre, uma vez por todos, foi dada. Não temam o que nos possam fazer. O sopro nos dará eternamente da sua glória. Então nós respiraremos na glória de Deus e seremos resultado novo corpo celeste da matéria imortal. Quando Cristo, que é a vida, aparecer, também nós apareceremos com Ele em glória. Que maravilha essa promessa reveladora temos, não só de vê-lo, como de participar do mesmo corpo eterno com que Ele um dia, neste dia. Como será maravilhoso. E muitos, aqueles que perderam essa oportunidade, serão jogados no lago de fogo, rangerão os dentes, né? Gritarão de inveja, de loucura, de raiva, que perderam a vida eterna. Querido Paulo sempre nos admitia sobre a impureza física e a emoção desordenada, que é um tipo de homossexualismo, vileza, suicídio, que pode levar os satanistas sanguinários, cruel, e a avareza, que é o controle exagerado do dinheiro e do crime, da corrupção. Então, esses comunistas socialistas aí, eles roubam, mentem, em nome da revolução, da tomada do poder para fazer a justiça, o paraíso comunista de Karl Marx, aquele satanista. Então, eles vêm sempre com essas ideias e com várias mentiras e fachadas. Chega um momento que o próprio Pai intervém na vida dos egoístas, ímpios, malvados, desobedientes, desde Adão e Eva, passando por Noé. Veio a verdade, a Bíblia, para nós, com Abraão, Isaac, Israel, Jacó, Jesus, os apóstolos, e que se perderam e resistiram à verdade, os que resistiram à verdade em Cristo. A porta da graça tem um tempo para nós. Então Deus, ele intervém no mal, né? Porque senão a Terra já teria acabado com tantas armas nucleares, mas ele intervém, não deixa que a Terra se acabe, porque ela está destinada a ter um milênio, terminar essa era de 2000 anos e começar 1000 anos de milênio, paz entre as nações, com o reino de Jesus e nós com ele ressuscitados. A ira de Deus é real e vem contra nós, omissiva ou ativa, para nos disciplinar, e se nós resistimos sua repreensão como Pai e desobedecemos na desobediência, vem como castigo a condenação para a perdição ou açoite. Deus às vezes nos açoita para nos corrigir, mas ai de nós se ele nos condenar eternamente, né? A boca e a língua devem estar em constante vigilância, pois ela fala das impurezas que estão em nosso coração, mente, memória, carnalidades. Limpa é quase a língua é quase indomável, devemos orar para conter. A malícia destrói vidas e o mundo, a contamina e a nossa comunicação, da nossa fala. Não mintai. 9. Ninguém deve ser daqueles viciados que tinham um mau comportamento, que cuidávamos, víamos ou ouvíamos, com o que nós vemos e ouvimos. É como crescer, não apreciar boas músicas e poesias de Deus e para os céus. E 10. Deus trabalha com padrões, de padrão rigorosos de qualidade e de diversidade santa em tudo que cria em Cristo, em santidade, bondade e justiça. 10. O novo e lindo homem e mulher nasce em Deus em justiça, bondade, beleza e santidade inigualáveis. Assim é a maravilhosa humanidade que o Pai tem em sua vontade em Cristo. Sim, Deus não quer divisão. Sempre na história da Espanha ou Roma, um rei uniu todos os nobres e províncias pela guerra, suborno, violência, traições, massacres. Mas Cristo é rei de amor e paz com a criação, o Criador,
seja na economia dos servos, seja na religião, seja nas raças, línguas, culturas, reinando e cedendo e ganhando tudo em Cristo. 12. E pelo poder do Espírito Celeste, Santo da fé, encerrada de coração, temos acesso à união em unidade vertical e horizontal com o céu, Deus e o próximo. Irmãos, este poder só é efetivo se tivermos entranhas de misericórdia em nossas entranhas. Isso já basta. É o suficiente para nós. Ou seja, essas entranhas cheias de amor celeste com Cristo Jesus nos unirá em um só corpo e família. Só o amor de Deus pode nos unir, trazer o perdão e a reconciliação. O perdão é essencial nas reuniões. Hoje, nas uniões, os casais precisam crescer no estudo bíblico em Cristo para manter a família unida. Não há mais condições de se manter uma família sem o poder do alto em Cristo, das entranhas de misericórdia. O mundo está satanizado, perdido, violento. Há perigos e mortes por todo lado. E Cristo nos deu exemplo de perdão, meios na vida. Ele morreu pelos crimes do nosso ser cruel com o seu sangue. Manso e humilde é o seu sangue por nós, sobre a nossa cultura, e assim devolveu o espírito de vida e sopro que Deus tinha retirado de nós, que nos reduziu a vida a 70 anos, quando vivíamos centenas de anos, e agora, quando ressurretos, viveremos eternamente em um corpo impassível ao pecado e eterno. Então, quer dizer, Deus tirou o seu espírito de nós morremos aos 70 anos, em média. Mas Deus nos dará uma vida eterna, a ressurreição em Cristo, quando Ele voltar. Essa vida que Paulo fala que ela se manifestará. O amor é o vínculo da perfeição. Se não amarmos o nosso bom serviço, eu tive uma visão muito linda do meu nome escrito no livro da vida, pelo sangue de Jesus, né? Então, o seu nome também, se aceita Cristo, está escrito no livro da vida. Se não amarmos o nosso bom serviço, produto, é inútil, é vão. Se não amarmos só de palavra, mas obras e ação. Se o amor leva paz com Deus, o Pai de Jesus, a toda a nossa vida, com a criação mortal e a nossa criação imortal. E a paz de Deus domine em vossos corações, pelo que também foste chamados. O domínio triunfante da paz de Cristo em nossos corações seja a nossa completa felicidade, sonho, visão e missão. E com ações de graça e abundante louvor a Cristo por todas as suas obras. A palavra de Cristo habite em vosso coração abundantemente. Demorei a entender o que em Cristo, o que um levita músico me disse sobre cantar com o coração. Os hinos também devem cantar com a palavra de Deus, de Cristo, ensinando, exortando, corrigindo, admoestando com amor ao corpo de Cristo. Lutero desenvolveu a música evangélica em hinos como sistema no século XVI. E hoje é das minhas alegrias. Também Bach, é um sonho de beleza e piedade. Alguns chamam suas músicas de quarto evangelho. Como não louvar a Deus tão generoso e misericordioso que nos livra do egoísmo, satanismo, das nossas trevas, e em Cristo amado, irmão maior, e nele somos cordeiros de tudo. Algumas mulheres não admitem nem que se fale em submissão, mas a palavra é esta: submissão ao marido. A vida de esposa que não se submete e não sabe se submeter ao marido é uma ilusão triste de vida e é um engano moderno muito comum. Os maridos devem amar, as esposas devem medir a necessidade do sacrifício que faz pela família. Jesus mediou com a oração e sangue à vontade do Pai. Mas se sacrificou quando não conseguia, não corrigia, viu a necessidade essencial. O amor do marido deve ter sacrifícios, não sem sabedoria e entendimento em Cristo. Então, é um sacrifício desnecessário.
Os pais são primeiros a autoridade dos filhos, educação à vida civil e militar. Por isso, a união e o amor do casal é tão importante. Valorizar a palavra e o conselho de Deus de submissão da mulher e amor sacrificial do marido, e os filhos recebem longa vida como promessa da obediência aos pais. Os pais devem ensinar em suas ordens para o bem dos filhos a vontade de Deus. Os comunistas e satanistas dividem o estado da igreja e as impurezas com a revelação das classes e hierarquias, mesmo que haja injustiça, não justifica o ânimo odioso entre as classes sociais, mas justifica a justiça, o perdão, a concórdia, devem ser as regras. 23. Nossos serviços de produção devem ser bem feitos e procuremos não nos deixar abater por ninguém. Nossas energias e vida devem ser para a boa produtividade, sem perdas ou danos, como para Deus. Isto nos dá uma ótima lembrança da vida depois e da carreira de trabalho, pois já aposentamos e não podemos mais trabalhar. Paulo vai longe nos dizendo que não estamos neste mundo sem objetivo, mas que todo o bem e justiça que praticamos vá ao Senhor. O castigo sobre todos os que procedem mal vem da mão de Deus, que avalia todo produto e obra que nós fazemos na nossa vida, que passa e curta. Então, se você gostou dessa aula, dessa nota, dê um like e muito obrigado pela audiência. Fique com Deus. Se você não aceitou Jesus, faça sua oração, arrependa dos pecados, aceitando Jesus como teu Salvador e guia e teu tudo. E a sua perdão dos seus pecados na cruz e ressurreição e justificação pela fé. Eu fico, para você que me assistiu, eu fico com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Que isso falou ao oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador da luz e glória, para o grupo Cruz de Força também no WhatsApp. Dê um like, comente, compartilhe, assine o sininho das notificações. E estamos com o pendrive, R$40, mais o endereço para o grupo Cruz de Força, 170 arquivos, 92 aulas, para você crescer no conhecimento na graça e no estudo bíblico. Curso de Teologia. Peça pelo grupo Cruz de Força. Um grande abraço e até a próxima.